Quando tentamos conceber a nossa existência, isso pode se tornar um exercício inquietante. Ao longo dos séculos, a raça humana buscou entender o seu propósito, uma razão para existir. Essa busca pode ser analisada de muitas formas. Dentro da religião, através das pesquisas científicas também. Mas a ficção encontrou uma resposta muito mais perturbadora. Uma resposta que nos confronta com um universo vasto, indiferente. E que deixa em nossas mentes apenas duas coisas: um vazio enorme e uma solidão persistente. Foi no início do século XX, com H.P. Lovecraft, que um conceito dentro do terror mudaria completamente o gênero, o subgênero de terror cósmico. Ele não nasceu necessariamente com Lovecraft, mas foi com um autor que o subgênero do terror se popularizou, ganhou força, modernidade e, claro, um medo. Era uma nova forma de causar medo, sem apelar para fantasmas, monstros famosos ou assassinos, mas sim nos assustar com a nossa própria insignificância. Na maioria das histórias, o ser humano tem um papel de destaque, seja enfrentando monstros, demônios, vampiros, todos são uma ameaça que pode ser vencida. Mas nos terrores populares conhecidos como cthulescos, a esperança da vitória não existe. Porque o verdadeiro horror não está na criatura em si, mas na percepção de que o universo é vasto demais, antigo demais e completamente indiferente à nossa presença. E quando os personagens entram em contato com essa realidade, o resultado raramente é um heroísmo. Sempre é loucura, é desespero. É o colapso daquilo que entendemos como realidade. Ao longo das décadas, essa ideia atravessou a literatura, influenciou o cinema e lentamente começou a aparecer também nos videogames. Às vezes de forma direta, outras vezes de maneira muito mais sutil. E é justamente aí que algo curioso acontece em Resident Evil 4. Forasteiro! É isso mesmo, vamos falar um pouco sobre o terror cósmico que permeia a história de Resident Evil 4. O Resident Evil Requiem também tem um pouco disso, mas onde começou mesmo foi lá no Resident Evil 4 e se extrapolou bastante. E claro, aproveitando um pouco o hype de Resident Evil Requiem, vamos analisar o game que para muitos é o melhor da série, que é Resident Evil 4, onde o Leon ganha o maior destaque da série e tem a maior reformulação da franquia. De tudo isso, o que vocês acharam de Resident Evil Requiem, hein? Muito bom, né? Uma gameplay muito boa e aquela coisa, né? Parece muito um game, é um jogo de verdade. Não é simplesmente um filme jogável, assim como, por exemplo, claro, eu adoro mais The Last of Us, Uncharted, esse tipo de jogo. Ele não tem vergonha de ser um jogo. E isso é muito maneiro. Nosso querido Leon ficou mais famoso do que ele já é nesse, até por conta de cenas assim. Cara, anelzinho da Gucci. Mas talvez você tá esquecendo que o Leon sempre foi esse sex symbol, cafajeste e meio canastrão desde lá do Resident Evil 4. Talvez esse seja um subterfúgio do personagem para ele se esconder dos traumas dele. Até porque tudo que ele passou lá em Resident Evil 2 até o momento que a gente tem, que ele era um personagem muito diferente do que aparece no Resident Evil 4. Mas antes de mais nada, eu quero pedir o seu like aqui nesse vídeo e também a inscrição aqui no canal. Deixa aqui nos comentários quem você gostaria que fosse um ator que fizesse um live action de respeito do Leon, não aquela bosta que a gente viu há alguns anos atrás. Ei! Fala aí, chefe, o que houve? É, porque o estresse. Tá sem luz. Se vocês calarem a boca um segundo e ouvirem, vocês vão descobrir. Sinceramente, eu não sei. Que merda você tá fazendo aqui, Leon? Você chamou todo mundo na sala de reunião, por isso que Eu não chamei você! Eu tenho um nome que é o Jason Ackles, porque até o mesmo dublador, né, que faz a dublagem do Jason Ackles lá no The Boys, que é o grandioso Philippe Grinan. Parabéns, Felipe, pelo seu trampo incrível em Resident Evil Requiem. E também no The Boys, sendo Jason Ackles como Soldier Boy. Mas o Jason Ackles talvez seja legal ele no Resident Evil Requiem, né? Um filme do Resident Evil Requiem. Porque ele era muito parecido com o Leon quando ele era mais novo, daria um ótimo Leon. Ele tem aquela interpretação de Dean Winchester que é canastrão
falastrona, sarcástica, assim como Leon é desde o Resident Evil 4. Então eu acho que teria sido incrível se a gente tivesse uma adaptação dessa, mas a gente não vai ter. Bora voltar pro vídeo. Porque mesmo que Resident Evil 4 seja lembrado principalmente como um marco do survival horror e da ação nos videogames, por baixo da superfície, entre vilas isoladas, cultos misteriosos e organismos antigos que desafiam nossa compreensão, existe um eco distante desse mesmo sentimento. A sensação de que há algo mais antigo, mais profundo e talvez muito mais estranho, operando nas sombras daquela história. E para entender isso, precisamos voltar até uma pequena vila na Espanha. Um lugar onde algo começou a se espalhar. Algo que não apenas transforma o corpo humano, mas também distorce aquilo que entendemos como humanidade. Algo chamado Las Plagas. Diferente dos vírus que conhecemos na série Resident Evil, as plagas não apenas destroem o corpo humano. Eles o dominam, controlam pensamentos, manipulam comportamento, transformam indivíduos em peças de uma única consciência coletiva. Onde será que você já viu algo assim, né? E é exatamente aqui que a história começa a flertar com algo muito mais profundo. Porque no terror cósmico, o medo raramente está apenas na criatura. Ele está na ideia de que a humanidade pode perder aquilo que acredita ser sua maior característica, a individualidade. Resident Evil 4, para mim, é o melhor de toda a franquia Resident Evil, seja pelo protagonista carismático, a jogabilidade reformulada e muito boa, e principalmente pela ambientação. Desde a vila ser uma característica muito forte do horror cósmico, até a história daqueles que se tornaram parte de um culto e deuses antigos. Tudo isso chama muito a minha atenção. Porque se olharmos com mais cuidado para os elementos da narrativa, percebemos que muitos deles parecem ter saído diretamente das páginas de uma história de H.P. Lovecraft. Uma vila isolada do resto do mundo, habitantes que parecem esconder algo, forasteiros que não são bem-vindos e um segredo antigo enterrado no passado daquele lugar. Elementos vistos em outras obras, como em A Vila, A Bruxa ou até mesmo O Homem de Palha. Esses elementos lembram muito uma das histórias mais famosas de Lovecraft, A Sombra sobre Innsmouth. No conto, o protagonista chega a uma pequena cidade portuária esquecida pelo tempo, um lugar decadente e silencioso, onde os moradores parecem diferentes. Eles falam pouco, observam demais e escondem um segredo perturbador. Com o tempo, o personagem descobre que aquela comunidade fez um pacto com criaturas antigas que vivem no oceano. Em troca de prosperidade, os habitantes passaram a venerar essas entidades. E lentamente começaram a se transformar em algo que já não era totalmente humano. Quando olhamos para Resident Evil 4, a semelhança é difícil de ignorar. Valdelobos, a vila, também é uma comunidade isolada, um lugar que rejeita o mundo exterior e que em determinado momento da sua história passa a ser dominada por um culto que acredita ter encontrado algo muito antigo, algo que promete poder, evolução, transcendência. Um possível deus esquecido e venerado por seres que para ele nem importa a existência. Mas diferente das entidades cósmicas das histórias de Lovecraft, o objeto de adoração aqui é algo aparentemente mais científico, um parasita. Os Las Plagas. Criaturas antigas descobertas em depósitos de âmbar sob o castelo da região. Organismos capazes de se conectar ao sistema nervoso humano, assumindo o controle completo do hospedeiro. E é aqui que Resident Evil 4 cria algo muito interessante. Porque aquilo que inicialmente parece sobrenatural, na verdade possui uma explicação biológica. Mas isso não torna a situação menos assustadora. Na verdade, talvez a torne ainda pior. Porque as plagas representam algo muito específico dentro do horror cósmico, a perda do eu. Quando um aldeão é infectado, ele não simplesmente morre ou se transforma em um monstro. Ele continua andando, continua falando, continua até trabalhando, mas já não é mais ele. Seus pensamentos deixam de ser seus, sua vontade deixa de existir. Ele se torna parte de algo maior, uma consciência coletiva, um organismo social onde indivíduos deixam de existir como indivíduos. E é curioso perceber que até o nome dado aos infectados carrega esse significado, os ganados. Uma palavra que em espanhol significa gado. Seres humanos reduzidos a algo que apenas obedece, algo que existe apenas para servir a uma força maior.
E é justamente aí que Resident Evil 4 se aproxima do horror cósmico, porque o verdadeiro medo não está apenas nos monstros grotescos que aparecem durante o jogo, está na ideia de que algo muito antigo pode existir, algo que pode infiltrar na mente humana e lentamente apagar aquilo que nos torna humanos. Memórias, emoções, identidade. O aspecto dos monstros enfrentados ao longo do game também traz muito do que Lovecraft construiu. Seres que desafiam nossa compreensão e brincam com medos naturais da humanidade, como insetos peçonhentos, monstros marinhos e humanoides distorcidos. Convenções do horror cósmico, muito bem adaptadas para um jogo que mistura ação com horror. Mas talvez o elemento que mais aproxime Resident Evil 4 desse tipo de horror esteja na figura de um principal antagonista, Osmond Saddler. O líder do culto Los Iluminados não se apresenta apenas como um vilão tradicional. Ele se vê como um profeta, alguém que acredita ter descoberto algo maior do que a própria humanidade e se comunica com ela como um telefone com um fio. Saddler acredita que Las Plagas representa um novo estágio evolutivo, uma forma superior de existência onde indivíduos deixam de ser indivíduos e passam a fazer parte de algo maior. Isso se alinha muito com contos cutulescos, aqueles que colocam os seres humanos como adoradores do desconhecido e depois se veem enlouquecendo quando compreendem que o ser humano não é o ápice da criação. Em Resident Evil 4, Saddler representa exatamente esse tipo de personagem, alguém que entrou em contato com algo antigo, algo poderoso e decidiu se submeter a isso. Mas talvez a parte mais interessante seja perceber que o próprio protagonista da história quase se torna parte desse sistema. Leon S. Kennedy não passa ileso pela vila. Durante boa parte do jogo, Leon também está infectado pelas Las Plagas. Ou seja, o herói da história está literalmente a poucos passos de perder sua individualidade e sua sanidade. E essa dualidade do Leon também é um marco da história de Resident Evil. Um homem que passou por traumas e tenta buscar mecanismos de defesa que ocultam suas memórias. Leon enfrenta esses traumas de uma forma bem diferente de outros personagens de outras obras. Pra onde vocês estão indo? Pro bingo? Mas no final, a busca por um propósito benevolente ainda segue em sua mente. Ele não está corrompido pelos ganados, pela vila, nem mesmo pelas Las Plagas. Resident Evil Requiem também apresenta esse horror cósmico e esse protagonismo heróico do Leon, mas de uma forma bem menor e menos focada, até porque ele não é o único protagonista. A gente tem uma trama que vai se escalonando cada vez mais no Resident Evil Requiem. O último jogo da saga é excelente, mas o que Resident Evil 4, tanto o original, principalmente ele, quanto o remake, que também é muito bom, fizeram para o mundo dos games é realmente um marco. Eles não mudaram só uma mecânica de um jogo, mas também trouxeram o horror cósmico de um jeito que não tinha sido explorado até então, pelo menos nos jogos. E talvez seja por isso que o Leon é um personagem tão querido de toda a saga Resident Evil. Ele parece um canastrão, ele tem o sex appeal, ele tem frases de efeito completamente de tiozão, mas ainda assim, como um Harrison Ford que criou excelentes personagens como o Han Solo e o Indiana Jones, que são muito parecidos com o Leon nisso, no heroísmo, no sarcasmo, naquele jeito galanteador meio 007. Apesar de todos eles terem isso, eles têm muita bagagem. Uma bagagem histórica que faz a gente querer acompanhar esses personagens bem de perto. Eles deixam de ser rasos e bidimensionais e se tornam realmente impactantes para a obra. Leon, de todos os protagonistas que teve Resident Evil até então, é o único que trouxe isso. Trouxe história, seus pesadelos, seus traumas, de um jeito realmente que impactou o público. A gente teve a Jill, que tinha isso, mas não tinha o sarcasmo e o bom humor. A gente tem o Chris, que é um Capitão América genérico, e outros personagens que não têm o mesmo apelo carismático do Leon. Então toda vez que esse cara aparece, seja numa série, num jogo, em qualquer coisa de Resident Evil, a galera quer ver muito mais. Dá pra ver pelos mods que eles fizeram que eles querem ver muito mais, né?